americano pode estar com raiva do Lula, tem todos os motivos para punir o Lula, porque é uma pessoa que é ruim, uma pessoa que destila ódio, uma pessoa que defende traficante, defende terrorista, é uma pessoa que quer manter o brasileiro mais dependente possível do governo, é alguém que o presidente Lula não está nem para esses 50 milhões de brasileiros que não têm soberania, ele quer defender a soberania dos narcotraficantes. Então o Lula está queimadaço com o filme no mundo inteiro. Só que não é justo punir as empresas brasileiras por isso. Não espero que a minha carta funcione e que o meu apelo ao governo americano para esperar chegar 2027 para a gente fazer um grande acordo sem precisar botar tarifa nas empresas brasileiras. Em entrevista em Minas Gerais, um jornalista questionou Flávio Bolsonaro sobre a soberania nacional após a classificação feita pelos Estados Unidos em relação a organizações criminosas que atuam no Brasil. O que parecia ser uma pergunta para colocá-lo contra a parede acabou tendo efeito contrário. Preparado para o debate, Flávio rebateu o questionamento, defendendo que a verdadeira soberania passa pelo combate firme ao crime organizado e pela proteção da população brasileira. A resposta surpreendeu os jornalistas presentes e gerou forte repercussão entre seus apoiadores. Assista até o fim e deixe sua opinião nos comentários. O próximo presidente da República, o Edio, vai escolher, no mínimo, hoje em dia, se contar com a vaga que está aberta, mais as 3 que virão, o próximo presidente da República pode escolher 4 ministros do Supremo. Você imagina o Lula indicando mais 4 Alexandre de Moraes para o Supremo? É já nosso setorista de Supremo. O desastre que ia ser para o nosso país. Alguém que a todo momento se coloca acima da lei, desrespeita a Constituição, promove perseguição política, ele é interessado, muitas vezes, nas causas que ele próprio acaba julgando, ele se nega a se declarar impedido, quer dizer, ele ignora a Lei 1079, que fala dos crimes de responsabilidade do ministro Supremo. Um deles é julgar causas em que ele deveria se declarar suspeito, ou seja, se ele tem algum interesse, se tem alguma parte envolvida ali que afeta ele não poderia julgar, mas ele ignora a lei e julga do mesmo jeito. Foi ele que articulou toda essa farsa contra o presidente Bolsonaro. Então, você imagina a responsabilidade do próximo presidente da República. Eu sempre falo o seguinte, Júnior, para mudar o Brasil você não precisa gostar do Flávio Bolsonaro. Basta gostar de você. Se você gostar de você, você vai votar certo. Você não vai votar num presidente da República que defende, faz lobby para servir PCC, que defende criminosos, que ataca os Estados Unidos para provocar os Estados Unidos a botarem uma tarifa sobre as empresas brasileiras para ter ganho eleitoral, que é isso que o Lula está fazendo. Essa tarifa sobre as empresas brasileiras é a tarifa do Lula, pelo seu comportamento, pela sua falta de habilidade. Mas já quem atribua ela... mas aí a narrativa é essa. O Lula foi lá fazer lobby para traficante, para servir PCC. Eu fui lá pedir para que eles fossem declarados terroristas. Fui atendido. Eu pedi, Edio, que as empresas brasileiras não fossem tarifadas, porque o Lula ia explorar isso e as empresas brasileiras já são as mais tarifadas do mundo pelo Lula. Pelo Lula. Na relação com Trump não, as empresas brasileiras já são as mais tarifadas pelo Lula. Não merecem uma tarifa a mais do que ela já tem hoje em dia, são muito penalizadas. Então fiz um pedido explícito para ele. Mas o Lula a todo momento provoca, atiça o presidente dos Estados Unidos, ataca os Estados Unidos para quê? Para que haja uma reação como essa e ele, Lula, colha os frutos eleitorais disso. O Lula não tá nem aí para as empresas brasileiras, ele vai fazer de tudo para ganhar a eleição. Ele já falou que ele vai fazer o diabo para ficar no poder. E eu falo que ele tem um diabo, eu tenho Deus do meu lado, que é quem tá tocando esse projeto, é assim que eu acredito. Então, ainda assim, como pré-candidato da República, já fiz mais pelo atual presidente da República para a segurança do povo brasileiro do que ele próprio em 20 anos. E se eu estou vendo que ele não vai ter condições de resolver esse problema também, eu estou me colocando à disposição, não do Lula, mas do povo brasileiro, para impedir que essas tarifas cheguem às empresas brasileiras. Já mandei uma carta ao governo americano explicando essa situação e pedindo que não taxem as empresas brasileiras, porque a partir de janeiro de 2027, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar na mesa, negociar de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos e que não vai ser necessário o uso desse tipo de coerção com taxas e tarifas para nós chegarmos a um bom acordo, porque nós vamos fazer os melhores acordos e mais duradouros entre o Brasil e os Estados Unidos que sejam melhores para as nossas duas nações. Você falou dessa vantagem que o próximo presidente vai ter em escolher os ministros do Supremo. Qual que deve ser? O senhor criticou bastante essas indicações do presidente Lula pela proximidade que ele teve com Flávio Dino, com o Cristiano Zanin. Qual que deve ser o critério do senhor na escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, fazer diferente do que fez o Lula, de botar amigos ideológicos para promover perseguição política aos seus adversários, que foi isso que ele fez. A gente tem que lembrar, Edio, Supremo. O presidente Bolsonaro foi julgado por 5 ministros numa turma no Supremo. O Alexandre de Moraes, que é um inimigo público declarado, que ainda em 29 de abril de 2020, foi aquela canetada que ele deu impedindo o presidente Bolsonaro de escolher o diretor-geral da Polícia Federal. Olha que ironia, né, Edio? O fundamento foi que ele era uma pessoa muito próxima da família, o Alexandre Ramagem, que hoje é mais um exilado político no Brasil. Ele foi impedido, delegado da Polícia Federal foi impedido de assumir. Então você vê que desde o início do governo Bolsonaro, com 1 ano e 4 meses de governo, já tinha interferência do Alexandre de Moraes no governo do presidente Bolsonaro. O outro ministro que julgou ele foi o Cristiano Zanin. E até ontem
era advogado pessoal do Lula. O outro que julgou o Flávio Dino, alguém que tem inclusive ações contra o presidente Bolsonaro, disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio na Terra, alguém que odeia o presidente Bolsonaro de uma forma pública. Como é que 3 pessoas com esse perfil julgam o presidente Bolsonaro? Qual É uma deve ser o farsa. critério do senhor? Por uma que atribuiria um perfil do que o senhor acredita que O seria perfil vai ser diferente desses perfis. São pessoas, né, que obviamente têm que ter o conhecimento técnico, mas pessoas que sejam de verdade conservadoras. Eu acho que isso é uma característica importante, porque volta e meia, numa canetada, o ministro autoriza a liberação de drogas. O ministro Supremo autoriza o aborto. Então tem que ter ministros, né, candidatos, que tenham viabilidade de passar no Senado Federal, a gente não pode esquecer esse detalhe que não é pequeno, mas que tenham esse perfil, que vão fazer o que na nossa concepção vai ser o melhor para o nosso país, sempre respeitando a Constituição. Esse são as coisas básicas, a gente tem que voltar ao básico na hora de escolher esses perfis, porque hoje virou, como o Lula aprovou, colocar amigos lá que vão estar a serviço do projeto de poder do Lula e não a serviço do projeto do Brasil. Eu tenho saudade da época que o ministro do Supremo falava só dentro dos autos. Hoje o ministro do Supremo vai fazer congresso fora do Brasil para falar de política, para falar o que o governo tem que ter, o que não tem, que relação o Brasil tem que ter com que país do mundo. Quer dizer, não quer ser político, sai do Supremo e se candidata. Não queira ser um ditador usando a caneta para tomar decisões no lugar do Congresso Nacional inteiro. O Congresso Nacional aprovou, por exemplo, a derrubada do imposto do IOF. Uma cacetada no Senado, uma cacetada na Câmara, a votação majoritariamente para derrubar o imposto. Aí chega o ministro e dá uma canetada no Supremo e muda tudo. Não, o imposto vai valer. Isso não é segurança jurídica, isso afasta investimentos do Brasil. E o presidente Lula insistir, como ele tem sinalizado, no nome de Jorge Messias para essa indicação, o senhor vai trabalhar contra no Senado para que ele seja de novo derrotado ali? Eu votei contra o Messias, eu votei contra o Flávio Dino, eu votei contra o Zanin, votei contra as indicações do atual presidente da República, porque, mais uma vez, ele quer botar um amigo ideológico lá dentro. Esse foi aquele que falou, que se propôs ali como um assessor da então presidente Dilma, a levar um papel para o Lula, né, forjar uma nomeação como ministro para não ser preso na Lava Jato. Olha o perfil que ele está tendo. Não pode ter uma pessoa com esse perfil dentro do Supremo Tribunal Federal, porque ele vai estar a serviço do Lula, não vai estar a serviço da Constituição. Tá entendendo? Então, obviamente que eu não sei o que passa na cabeça do Lula, qual é a intenção dele. Eu acredito que ele já foi reprovado uma vez, vai ser reprovado de novo, se é que numa mesma legislatura, no mesmo ano, o presidente pode mandar o mesmo candidato que já foi rejeitado para o Senado Federal. Essa é uma outra discussão que terá, na minha opinião, não poderia. Né? Mas se ele insistir com isso e for aceito pela mesa diretora do Senado Federal, eu acho que ele vai ter as mesmas dificuldades que ele teve na primeira votação, quando ele foi reprovado por uma ampla maioria. Vamos lembrar a primeira vez em mais de um século de Brasil que uma indicação do presidente da República ao Supremo foi rejeitada. Muitos opositores do senhor têm usado isso, virou um debate político, como a questão da soberania. O que o senhor acha? De que forma que essa medida dos Estados Unidos pode não interferir na soberania do país? Mas não interfere em nada na soberania do país. Eu estou preocupado com os 50 milhões de brasileiros que não têm soberania, porque moram em áreas que são dominadas pelo CV, pelo PCC, onde há uma espécie de governo paralelo. São pessoas, né, que impõem um medo coletivo, eles cercam bairros com barricadas, tocam fogo em ônibus, eles atiram, matam policiais, atiram inocentes para desviar o foco numa operação policial, cobra mais caro pelo gás, exige que o comerciante pague uma taxa para levantar, para abrir as portas do seu comércio. Essas pessoas precisam ser libertadas. Essas pessoas não têm soberania. Ou seja, você sai aqui do seu trabalho e vai até a sua casa em paz, tranquilo, ou você tem medo de roubarem seu celular, de alguém apontar uma arma para sua cabeça no sinal de trânsito? Você que está me assistindo aqui, você anda tranquilo no ônibus? Você, mulher, anda com a sua bolsa agarradinha, fechada, escondida, com o celular num lado, um pouquinho de dinheiro para ficar mostra ali, se você for assaltado, você dá para um assaltante? Essa é a realidade que a gente vai se acostumar a viver para sempre, mas de jeito nenhum eu vou admitir isso. Então meu discurso está sendo assim muito radical na área da segurança pública, porque eu vou construir presídio, eu vou fazer o Congresso aprovar leis para que esses marginais fiquem presos de verdade, porque a cadeia não pode ser uma porta giratória. A polícia prende um ladrão de celular. No mesmo dia, ele está solto, roubando o celular de novo. Ou seja, ladrão de celular tem que ficar preso, tem que sair de circulação, tem que parar de levar o terror para as ruas das pessoas, para levar o terror e continuar assaltando, tirando. Uma coisa que é importante na vida de todo mundo. Hoje em dia um celular vale mais do que um carro, vamos dizer, do que uma casa, porque sua vida está aqui. São os seus aplicativos, são as suas senhas, é o acesso ao seu banco, é o seu e-mail, são as suas memórias afetivas, as fotos, os vídeos, está tudo aqui. O cara vem, leva isso de você, deixa um vazio. Então a gente tem que proteger, não o celular, tem que proteger a vida e a memória das pessoas que estão hoje no celular. Então, ladrão de celular tem que ficar preso. E o que o governo faz? Qual é a proposta? Não, ele admite que pode se roubar um celular, porque é só para tomar uma cervejinha, coitadinho, deixa ele roubar o celular. Então, mais uma vez, o brasileiro, o mineiro, vai ter dois caminhos para escolher. Esse do Lula que defende marginal, ou eu quero deixar esse... Teve uma conversa do senhor com o Romeu Zema, né? Depois que ele fez alguns ataques ao senhor nas redes sociais, foi, eu acredito, o primeiro encontro pessoalmente. Como é que foi essa conversa? Não, foi uma conversa amistosa, né? Assim que eu cheguei primeiro, aí depois chegou o Zema, depois chegou o Caiado. Eu
sempre tive uma conversa muito franca e direta com eles. Com o Zema, nós sempre conversamos dessa forma. O importante é a gente estar junto para derrotar o PT. O Zema, o Caiado e eu, nós três temos uma grande responsabilidade de estarmos unidos contra o PT, porque a gente sabe que o Brasil não suporta mais o mandato do Lula, mas o mandato do PT. O Brasil vai afundar de vez, vai mergulhar em criminalidade, vai mergulhar em aumento de impostos, vai acabar com as poucas oportunidades que o povo brasileiro ainda tem. Então eu sempre conversei com ele sobre essa importância. Assim. E aí, quando chegou o Zema, fizemos um brinde lá com leite, já que nós estávamos na Mega Leite, e eu conversei com ele, eu falei, Zema, vamos olhar pra frente, cara. Eu ainda peguei, se vocês virem as imagens, eu bato assim no peito, faz o que o seu coração mandar com relação a mim, não faz o que o marqueteiro mandar não, cara. Porque você tem que esclarecer o povo mineiro e o povo brasileiro o perigo do Lula. Nós três aqui, independente de como vai ser essa campanha, a gente tem que estar focado em resgatar. O primeiro passo para a gente libertar o Brasil é trocar o governo. Eu acho que no meu discurso lá, inclusive, eu fui o primeiro a falar, eu fui exatamente nessa linha, chamando ali o Caiado e o Zema para estarem nessa mesma onda, né, que eu tô, de unidade, de união da direita contra o PT. E o Zema se justificou de alguma forma? O Zema é um cara tranquilo, né, um cara que eu me dou bem com ele. Ele é uma pessoa que não é da política, isso para alguns é um ativo, para outros é um problema, mas eu percebo nele ali uma pessoa genuína, uma pessoa que quer fazer o bem e, enfim, eu disse como eu continuo achando que ele foi um pouco precipitado, porque, né, enfim, ele não pode colocar essa disputa entre, né, quem vai ser o candidato que irá para um segundo turno à frente do interesse do povo brasileiro. Eu tenho certeza que o Zema tem essa consciência, como o Caiado também tem. Então, pode o povo mineiro e o povo brasileiro pode ter certeza que, depender de mim, a gente vai caminhar nessa pré-campanha de uma forma respeitosa para que, né, num segundo momento, se houver, vai que Deus resolve acabar a eleição no primeiro turno já com a vitória de alguém de direita, né? É uma possibilidade. Mas se houver um segundo turno, a gente vai estar junto com toda certeza. Você vê mais próximo de um perfil ideológico de Jair Bolsonaro ou da direita econômica mais pragmática, que é o que o ex-governador Zema representa? Edio, eu obviamente tenho o sangue de Bolsonaro, eu defendo os mesmos princípios, as mesmas bandeiras, agora cada um tem um perfil diferente. Eu sou advogado, eu sou empresário, eu estou há 24 anos na política, já tive 4 mandatos de deputado no Rio de Janeiro, sou senador da República, estou no 8º ano de mandato, sendo metade, 4 deles, participando das tomadas de decisão, direta ou indiretamente, junto com o presidente Bolsonaro. Então a gente adquiriu uma experiência absurda. Hoje em dia, se começasse o governo Bolsonaro hoje, seria alguma coisa bem diferente do que foi o anterior, porque agora, com muito mais conhecimento de causa, já testado algumas pessoas, muitas foram aprovadas como ministros, outras não foram. Então a rede de relacionamento e de conhecimento hoje nossa é muito maior do que meu pai tinha lá em 2022. Então eu tenho a convicção que a gente consegue fazer essa mescla, essa sintonia entre experiência e um governo que vai defender as pautas conservadoras, sim. O senhor citou o seu pai, assim, o senhor faz uma autoavaliação no sentido de se comparar com ele, assim, o que o senhor acha que o senhor tem de melhor politicamente, ou o que o senhor precisa evoluir, o que Flávio Bolsonaro é diferente ou parecido de Jair Bolsonaro? Não fico me comparando com meu pai, né? Você imagina, o filho do Pelé se comparando com o Pelé. É incomparável, não dá, né? E eu, como filho, tenho como referência o meu pai na política, né, na vida, uma pessoa que eu vou sempre admirar, que eu sempre ouço, até hoje eu ouço. Até na tomada de decisão sobre o que a gente vai fazer em Minas Gerais, eu vou ter que ir lá validar com ele, porque ele é a pessoa que tem essa visão ampla de Brasil e da política, na minha percepção, melhor do que qualquer outra pessoa no Brasil. Então, por que eu vou abrir mão de consultar uma pessoa do tamanho de Jair Bolsonaro? Então, eu vou sempre ouvi-lo. E, assim, é a diferença de perfil, gente. Eu tenho esse perfil aqui, eu gosto mais de construir pontes, eu gosto, né, de atuar para resolver os problemas de uma forma prática e tal. E o presidente Bolsonaro sempre foi uma pessoa que teve esse impulso, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa mais direta. E foi isso que levou ele à presidência da República naquele momento, em 2018. E eu acredito que, até pela minha posição nas pesquisas atuais, em todas elas, ali de estar par e passo nas pesquisas oficiais com o atual presidente da República, nas nossas pesquisas a gente está um pouco à frente ainda, apesar de todos os ataques. Para mim, eu estou entendendo que o povo brasileiro quer um Bolsonaro com um perfil mais próximo de Flávio do que de Jair. E se for isso, vai acontecer. E se não for também, o Brasil vai seguir aí para pular de um precipício sem paraquedas com o Lula. Então estou muito confiante e peço a Deus todos os dias para que ele abra os olhos do povo brasileiro para o perigo que nós corremos para as próximas décadas se não houver mudança de governo. O senhor acha que esse discurso político vai ser usado contra o senhor e isso pode te prejudicar na campanha ou não, em relação à taxação dos Estados Unidos? Isso não vai prejudicar, porque com a verdade a gente vai explicar que essa taxa é do Lula, essa tarifa é do Lula, é por causa das provocações dele aos Estados Unidos. Porque se o presidente fosse o Flávio Bolsonaro, o Brasil não estava sendo taxado. Porque eu ia ter moral para sentar e conversar de igual para igual com os Estados Unidos, sentar e conversar de igual com a China, com Israel, com os países do Oriente Médio. Aqui na América Latina, o Brasil é o país que tem mais pujança. Portanto, nós é que teríamos aí que puxar essa locomotiva a favor do Brasil e vindo de tabela Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru. É assim que o Brasil tem que se posicionar. Só que pela atual política do Lula, o Brasil se apequenou. O Brasil é visto como par internacional. Então a gente vai fazer um trabalho muito duro. Faço aqui mais
mas eu espero, já que o Lula não vai conseguir resolver o problema de tarifas, eu estou aqui mais uma vez me colocando à disposição do povo brasileiro. Mesmo como pré-candidato, sem ser o presidente da República ainda, eu faço esse esforço pelo povo brasileiro e eu espero que a minha carta funcione e o governo americano não imponha essa tarifa sobre as empresas brasileiras. O governo americano pode estar com raiva do Lula, tem todos os motivos para punir o Lula, porque é uma pessoa que é ruim, uma pessoa que destila ódio, uma pessoa que defende traficante, defende terrorista, é uma pessoa que quer manter o brasileiro mais dependente possível do governo, é alguém que o presidente Lula não está nem para esses 50 milhões de brasileiros que não têm soberania, ele quer defender a soberania dos narcotraficantes. Então o Lula está queimadaço com o filme no mundo inteiro. Só que não é justo punir as empresas brasileiras por isso. Não espero que a minha carta funcione e que o meu apelo ao governo americano para esperar chegar 2027 para a gente fazer um grande acordo sem precisar botar tarifa nas empresas brasileiras na mesa. O senhor voltou dos Estados Unidos tentando transmitir essa imagem de proximidade com esse núcleo político dos Estados Unidos. Qual que é o ganho real, concreto dessa viagem do senhor, desse encontro com o presidente Trump, diante inclusive desse anúncio do tarifaço? Olha, o ganho real eu já consegui. PCC e Comando Vermelho declarados organizações terroristas. Você sabia que Argentina, Paraguai já declararam essas organizações também como grupos terroristas? Por quê, Ed? Porque a Tríplice Fronteira, ali em Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, que faz divisa com Argentina e Paraguai, ali tem células do Hezbollah, de organizações terroristas internacionais, que é um hub de tráfico de armas, de drogas, ali aqui no Brasil, onde está vendo a lavagem de dinheiro dessas organizações terroristas. Então a gente tem que asfixiar financeiramente esses grupos, porque esse dinheiro que compra fuzil, esse dinheiro que impõe domínio sobre territórios, mais uma vez, 50 milhões de brasileiros morando em áreas dominadas por ele, é com esse dinheiro que chegam as drogas para o seu filho. Você que está me assistindo, você que tem alguém na família ou próximo de você que sofre com o vício das drogas, é esse pessoal que vende as drogas para os seus filhos. Por que é que o governo Lula tem que proteger esses caras? Eu quero proteger o seu filho e ele quer proteger os traficantes. Olha o ganho maravilhoso que nós já tivemos, porque com essa composição, com esse combate a essas organizações terroristas, Ed, tem que ser internacional, tem que ser em conjunto com outros países, trocando informação, trocando inteligência, trocando tecnologia. Isso não ameaça a soberania do Brasil? Isso ameaça a soberania do CV e do PCC. E eu vou acabar com a soberania do CV e PCC no Brasil. E o povo brasileiro, nós já tínhamos que ter reconhecido esses grupos como terroristas. Ô Lula, quando é que você vai reconhecer Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas? Vamos pensar na soberania do povo brasileiro. Para de pensar na soberania dos traficantes e terroristas. O Brasil é um país sério, está cansado de violência. A gente não vai mais ter tolerância nem com ladrão de celular, como o Lula tem, e nem com esses terroristas. Você acha que o eleitor médio, ele realmente se identifica com essa agenda internacional do presidente Trump? O eleitor médio, você não se identifica, eleitor médio, com ladrão de mais celular? A base. Você não quer que um ladrão de celular fique preso? Você, pai, que está sendo expulso da sua casa lá na cidade do Ceará, Nova Morada, você vai lá no bairro de Nova Morada, no Ceará. Esses caras de CVPCC, eles expulsaram moradores, trabalhadores de suas casas, não tinham para onde ir. E às vezes matavam porque não iam com a cara deles. Você pega comunidades, favelas ali no Rio de Janeiro, Ed, no Complexo do Alemão, por exemplo, onde o Lula foi fazer campanha sem polícia, um local dominado, berço do Comando Vermelho, ele passeando tranquilamente, num local onde sabidamente há o domínio de traficantes de drogas. Ou o ministro da Justiça do Lula, o Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele entra numa favela no Rio chamado Complexo da Maré, numa rua onde já morreram vários policiais baleados por tiros de fuzis de traficantes hoje terroristas que dominam aquela comunidade. Ele entrou sem segurança nenhuma, na maior tranquilidade. São locais onde você só consegue acessar se tiver autorização do tráfico. O ministro da Justiça do Brasil entra num local dominado por esses narcoterroristas, sem a polícia. Olha o recado. Isso foi um vexame, foi uma bomba no Rio de Janeiro. As forças policiais todas falaram, não acredito. O Brasil está tomado pelo Comando Vermelho. Os caras estão dentro do Palácio do Planalto. É assim que a população percebe hoje. O Lula como sendo alguém que tem simpatia pelo CV e pelo PCC. Olha que perigo para o Brasil. São instituições que estão infiltradas em cada ramo da área pública federal. E eu não vou admitir isso mesmo, desculpa. Você é filho de quem? Sou filho do Bolsonaro. Aqui tem sangue de Bolsonaro e a gente vai mudar essa realidade. E aí eu tenho certeza, Ed, que esse discurso e essa realidade chega na ponta da linha para quem precisa. Não é questão de discussão sobre apoio internacional. Eu não fui pedir apoio eleitoral para ninguém. Eu fui lá defender bandeiras que são importantes para o povo brasileiro.